Eu não vou encontrar nada. Não vou encontrar nada, é bom. Eu não vou encontrar ninguém que vale a pena. Essa era uma das crenças que eu tinha a respeito de relacionamento e eu vou contar para você um pouco da minha história e como que isso direcionou alguns movimentos e como que eu fiz para ressignificar essa crença. Meu nome é Simone Arruda, sou psicóloga há mais de 16 anos e especialista também em pós-relacionamento e junto com a Mônica Maia nós temos o Manual das Divorciadas. Então já aproveita, segue aí, ativa o sininho, compartilhe e comente também o que você achou dessa história e compartilhe também um pouco da sua história. Manual das Divorciadas, uhul! Eu sou a Mônica Maia e eu sou a Simone Arruda. Que uma das propostas desse canal é realmente a gente ter uma troca de experiências e ambas se ajudarem nesse processo, né? Porque esse negócio de ficar passando essas dificuldades da separação sozinha realmente é algo muito ruim. Quando nós estamos juntas, a gente fica realmente muito mais forte e também evita a gente entrar em algumas enrascadas. Então vamos lá contar um pouco da minha história. Quando eu era criança, né, como de repente aconteceu com você também, eu tinha assim o sonho do casado, ter filhos, a casinha, né, fazer comidinha. Então eu tinha esse sonho que a gente acha que é muito natural, né, que todas as mulheres querem, então não ia ser diferente comigo. Mas aonde que foi que quebrou esse sonho? Foi quando eu fiquei grávida com 14 anos e eu lembro muito bem a imagem que veio à minha mente quando eu realmente vi que estava grávida, que não tinha jeito, que não era uma menstruação atrasada, não era cisto, não ia a qualquer momento vir a menstruação. Então quando eu vi que o tempo foi passando e que essas coisas não iriam acontecer, então eu tive certeza realmente que 14 anos estava grávida. Eu lembro muito bem, até hoje, a imagem daquele sonho, sabe, de eu casar, de véu e grinalda, tudo bonitinho, se desfazendo mesmo, sabe? Aquela imagem como se estivesse derretendo. Então essa é a imagem que eu tive naquele momento e até hoje eu lembro, porque a partir dali aquilo para mim não era mais possível. Então aquilo para mim não é que eu não iria mais realizar. Então para mim foi realmente um choque e foi uma decepção mesmo, uma frustração, porque a gente tem um sonho, mas assim, primeiro vem o casamento, depois vem os filhos. No meu caso foi ao contrário, e bem numa idade super jovem, né? Então com 15 anos eu fui mãe. Acabei de fazer 15, a minha filha nasceu, né? Hoje a minha filha está com 27 anos, né? Hoje é 2021 e eu tenho dois netinhos, né? Um casal, um menino e uma menina, né? Hoje, assim, é algo realmente fantástico, mas naquela época a gente só vê o quê? Catástrofe, né? Então, a partir dessa experiência, não casei com o pai da minha filha, que foi ótimo, porque realmente não era o momento para isso, né? Sem condições, era difícil para ser mãe, ainda imagina casar e porque ficou grávida. Então, graças a Deus, meus pais fizeram a proposta de eu continuar em casa e foi a melhor coisa do mundo, porque eu tive suporte e condições realmente de estudar, trabalhar e poder construir a vida que eu tenho hoje, né? E dar suporte para minha filha, para os meus netos também, né? Então foi ótimo em relação a isso. Mas a partir dessa experiência, até porque foi um processo muito doloroso que eu tive que passar, de preconceito, de resistência, de falta de orientação, falta de apoio, tive que ser muito forte. Eu criei até uma coraça realmente de fortaleza para ninguém chegar perto e não me machucar de novo. Então, como aquele sonho do casar, né, bonitinho, de véu e grinalda não era mais possível, então eu passei a acreditar que relacionamentos não valiam a pena. Olha só, né? Então a partir de uma experiência direcionou muito das minhas crenças. Então eu construí um plano, porque eu sou dessa, né? Eu sou a mulher do plano, né? Sou a louca do planejamento, sou assim, gosto de pensar em projetos, em planejar o meu dia, em planejar a minha semana, saber onde que eu quero chegar. Então para mim realmente é bastante significativo. Eu não sou metódica. Depende também, algumas pessoas podem achar que sim, porque se a pessoa não é nem um pouco organizada, então qualquer pessoa que seja organizada um pouco parece metódica, né? Eu me acho normal, né? Mais ou menos, né? A gente tenta, mas eu gosto realmente de fazer o meu planejamento, ter realmente planos. E aí eu construí um plano perfeito para minha vida, que era o seguinte: terminar a faculdade, porque eu fiz psicologia.
Então, terminar a faculdade, ir para o interior de Mato Grosso e construir a minha vida lá. Não pensava em casar, talvez um relacionamento, mas cada um no seu canto. Nada de ficar morando juntos, porque eu realmente achava assim que é muito esforço para pouco resultado, né? Então eu sou dessa também do resultado. Eu gosto de fazer coisas que vão me dar um resultado efetivo. Se não for, eu nem faço. Então eu passei a construir isso. E aí, como eu tinha essa crença de que nenhum homem vale a pena, o que acontece? Quando a gente tem uma crença, a gente acaba direcionando os nossos comportamentos e o que eu vou passar de ver em relação ao futuro que confirme ela, valide o tempo todo. Qualquer coisa que não confirma essa crença, a gente joga fora e não olha e a gente intensifica aquilo que realmente reforça. Então, eu acabei tendo sempre relacionamentos que não iam dar certo. Então, com pessoas que realmente não tinham nada a ver comigo, porque como achava que nenhum homem valia a pena, só tinha que encontrar homens que não valessem a pena. Então, eu não tive muitos relacionamentos, assim, de namoro. Os meus namoros duravam, assim, em torno de 3 meses. E era até engraçado que quando chegava, eu apresentava alguém lá em casa, o pessoal até falava assim, vamos ver quanto que esse aí vai durar, né? Então, eu achava até graça, porque de fato, eu já estava me relacionando sabendo que no máximo ia durar 3 meses e era o que realmente acontecia. E pra mim estava tudo bem, porque eu não queria realmente um relacionamento sério de fato, porque eu achava que nenhum homem valeria a pena. Até eu acabar encontrando a pessoa que eu casei, né? Então, foi interessante, porque realmente eu já tinha o meu plano, já estava terminando a faculdade, a ideia era terminar e ir para o interior e pôr em prática o meu plano perfeito. E aí eu conheci, e a gente foi conversando, sabe aquela coisa de o momento certo, tá? Você encontra a pessoa no momento certo da sua vida, né? Acho que talvez com uma maturidade diferente. Então, assim, foi a hora certa a gente ter se encontrado, e aí as coisas começaram a fazer muito sentido. E eu lembro que eu comecei a conhecê-lo, a gente começou a se encontrar, a trocar ideias, ver os valores, aquilo que era importante, o momento de vida de cada um. E aí eu olhei assim para ele e pensei assim, eu acho que esse cara vale a pena. Eu acho que vale a pena mudar os meus planos, né? E foi o que aconteceu. Entre a gente se conhecer, namorar e casar, foi 1 ano, sabe? Porque fazia todo sentido, né? Então vamos embora. Só que aí o que acontece? Quando a gente casa, ou quando a gente entra no relacionamento, nós temos uma imagem, um manualzinho do que era um relacionamento. Só que assim, cada um tem um manual do que é um relacionamento. Só que todo mundo acha que é o mesmo manual e que é óbvio as coisas. E aí quando a gente começou realmente a se relacionar, eu tinha um modo que não era muito desenvolvido, porque quase não tive tantos relacionamentos, nem os que eu tive duraram tanto. E ele já era uma pessoa contrária, que era uma pessoa de relacionamento, né? Então eu já tinha sido casado, já tinha bastante experiência de estar com. E eu tinha sempre a experiência de estar só, né? Então houve muito choque, porque nós sempre fomos diferentes, né? Sempre ao contrário. E aí, a hora dos contrários se juntarem, teve muito choque, muita questão da adaptação. Eu lembro que tive vários momentos que eu falei, cara, eu não vou ficar nesse relacionamento, não, porque eu não preciso viver isso, não, de jeito nenhum, mas não sei dizer pra você o que foi que fazia eu continuar. Não me arrependo, mas teve essa dificuldade que eu percebo que muitas pessoas têm, porque cada um tem um manual que acha que é o mesmo para todo mundo e que é óbvio como deve funcionar os relacionamentos. E está muito vinculado aos modelos que nós temos no nosso passado, né? Então a gente começou a namorar, se relacionar, logo a gente já estava morando juntos, tá? Porque não tinha por que realmente esperar. E aí a gente casou depois de 1 ano de conhecer e se relacionar. E começamos a viver a vida a 2, né? Eu já tinha minha filha, ele já tinha as deles também. Uma coisa combinou porque ninguém queria mais filhos, então estava tudo bem, né? Então estava perfeito em relação a isso. E a gente começou a realmente construir uma relação que durou 13 anos, né, desse processo todo, né? Começamos lá em Cuiabá, viemos para Brasília e eu percebo assim, a gente foi se moldando, eu percebi que eu fui me adaptando bastante, porque é o seguinte, né? Então eu não pensava em casar, mas agora que eu casei, eu realmente casei para o relacionamento ser até o fim da vida, né? Como foi dos meus pais. E aí eu batalhei bastante para isso. Só que eu não sei em que momento, talvez você também tenha vivenciado isso,
a gente se perde. Só que não foi uma coisa assim porque ele fez, falou que eu tinha que agir dessa ou não. Não que isso não acontece, né? Porque você vai tentando adaptar, o outro não gosta de um comportamento, às vezes de uma roupa, e você se adapta, mas você também não gosta de algumas coisas da pessoa, ela vai deixando de fazer também. Então, assim, para viver a dinâmica daquele casal. E eu naturalmente deixei de ter, porque a gente tem aquele pensamento, né? Uma coisa é você solteiro, outra coisa é casou, né? Tanto que as pessoas falam assim, eu preciso sossegar. O que se pensa? Vou casar, né? Eu vou namorar para sossegar, porque eu deixo de fazer as coisas antes. Então, como eu já tinha vivido bastante coisas, então eu falei, beleza, não tem problema não sair tanto, né? E dançar, e aí você foi deixando de fazer, né? Só que é naturalmente, porque você acaba entrando numa nova identidade, construindo uma nova identidade que é de casada. E aí também a questão profissional, também você vai mudando muito o seu foco do que realmente é importante para a sua vida. Viemos aqui para Brasília, né? Hoje eu estou gravando aqui em Brasília, e aí a gente começou a construir uma empresa também que teve muito sucesso. Então a gente passou realmente muita dificuldade. Quando a gente tem um sonho, é lindo, maravilhoso o sonho, né? Mas a realização é muito árdua, né? Você realmente é posto à prova em vários momentos. E falando em vários momentos e pôr à prova, uma coisa assim que eu sempre conversava com o meu ex, que às vezes ele falava assim, parece que ele falava que eu era um espírito livre, né? Parece que qualquer momento eu poderia ir embora, né? Então eu falava assim pra ele, olha, enquanto eu pensar no casamento e eu continuar dizendo sim, eu continuo, né? Porque eu acho que a gente não fala sim só lá na hora da cerimônia, a gente vai falando sim no decorrer de toda a relação. Então eu falei pra ele, olha, enquanto eu estiver dizendo sim, eu continuo na relação, mas a partir do momento que a resposta for não, aí não tem realmente o porquê ficar. E aí começou realmente a aparecer esses momentos não. Que realmente eu comecei a perceber que eu tinha mudado além do que era possível, além do que era necessário, além do que eu deveria ter mudado, né? Como eu falei, a gente vai mudando para criar uma nova identidade, só que a gente acha que a gente tem que deixar a identidade nossa adiante, porque é como se não combinasse, né? E aí eu realmente fui vendo que eu estava infeliz, que eu estava triste, as coisas começaram a ficar um pouco sem sentido, né? Para que continuar, né, dessa vida? E aí eu confesso que, assim, se eu morresse naquele momento, estava tudo bem. Não que eu tinha pensado em matar, nada disso. Mas sabe que quando a vida perde sentido, perde significado, aí aquela sensação do mais do mesmo, todos os dias e até o final da vida. E olha que eu realmente tinha uma vida interessante. Eu atingi muito, porque, como eu falei, eu sou a louca dos planos, dos projetos, né? Então eu deixei de lado aquele lá de trás, mas eu construí um novo. Então, daquilo que eu queria para minha vida de construção, eu alcancei, né? Então eu já estava indo além. Mas aí quando você chega, sabe quando você chega ali no final, você acha que você vai encontrar o poste da felicidade, você chega lá e não é? Então você fica, e agora, né? Não é isso, e o que é? Então eu passei muito momento assim de reflexão, de dificuldade, quando você percebe assim que aquele relacionamento não é mais satisfatório para você, isso não é uma coisa assim, então ok, vamos terminar, como as pessoas acham, né? Não, se o dia que eu estiver infeliz eu vou embora, né? Mas não é, porque casamento tem muita coisa, né? Interligada, né? Tem a sua identidade, quando você tem filhos, quando você tem, sei lá, empresa, que era no nosso caso a gente tinha empresa, a gente tem uma vida, né, de casado. Então não é só, não quero mais essa pessoa, você vai dizer não para aquela vida. Então é algo que realmente precisa ser bem pensado. Tanto que no consultório, quando aparece alguém com dificuldade de relacionamento e realmente pensando no término, eu trabalho muito para a gente avaliar se realmente não existe possibilidade de um resgate, de melhorias. Às vezes são desgastes, pequenos desgastes na relação que de repente podem ser resolvidos ou reconciliáveis. Então eu sempre trabalho essa parte antes da gente chegar assim, não, realmente não tem jeito, e acabou que foi muito do processo que eu vivenciei. Apesar de ter tido assim, um primeiro não, né, acho que não é isso, mas eu não desisti assim simplesmente, né? Ok, vamos embora. Não. Então a gente foi trabalhando muitas questões que realmente estavam incomodando, coisas que de repente precisam melhorar, trabalhar muita aceitação de quem eu sou, de que o outro o que vai ser possível ou não mudar dentro dessa relação, porque muitas vezes a gente tem uma imagem que a gente quer que o outro seja, que ele não tem como ele entregar isso. Então eu fui trabalhando bastante desse processo
E muitas coisas melhoraram, mas não foi suficiente. Então foi até o momento que eu tive realmente certeza que não dava mais. A gente conversou e trocou essa informação, né? No meu caso não foi nada assim, né, de brigas terríveis. Então a gente conversou, até porque nós trabalhávamos muito com desenvolvimento de pessoas, né, com autoconhecimento. Então não fazia sentido a gente ter determinados comportamentos pelo nível de conhecimento e pelo bem-querer que a gente tinha também um pelo outro, né? Então foi uma coisa que a gente realmente conversou e já estava trabalhando há muito tempo, fizemos várias tentativas e não foram suficientes realmente para fazer valer a pena continuar nessa relação. E a gente tinha que ser muito congruente com aquilo que a gente trabalha, né? Não adianta a gente falar uma coisa e treinar as pessoas de uma forma e não vivenciá-la, né? Então a gente realmente chegou e fechou da separação. Só que para chegar nisso é todo um processo, e aí você tem que olhar ganhos e perdas, e é isso mesmo, você tem certeza, e é aquele medo de se arrepender e chegar, cara, não era isso, eu achava que o problema era casamento, mas não era nada disso. Então eu tive vários medos de não vou dar conta, né? Medo, e aí eu vou ficar sozinha, e agora? Então várias coisas que de repente você vivencia, que várias outras mulheres vivenciam, eu também passei por isso que eu gosto de trabalhar com essa temática, porque eu vivenciei e sei muito bem o quanto que é difícil chegar a esse momento e também ter coragem de sair, porque você está saindo da sua vida. Aquela vida que você está vivendo, a partir do momento que você fala não quero mais, você deixa ela para você construir uma nova. Algumas coisas você vai pegar dela, mas não vai ser mais tudo. E aí tem realmente todo um turbilhão de decisões que você passa a ter que tomar uma atrás da outra por conta da separação. E sabe aquela coisa assim, quando você começa esse processo não dá mais para parar e nem dá para você dar um stop do tipo assim, peraí, deixa eu respirar. Deixa eu respirar porque tá difícil. Não, agora já foi. Você tem que ir uma coisa atrás da outra, decisões atrás de decisões, resoluções, né? E aí o turbilhão de emoções também, que tem as etapas do processo do luto, né? Por mais que você toma a decisão, você também passa por um processo de luto que não é tão fácil e é necessário, né? Então, por isso que você tá resolvendo problemas, coisas do dia a dia, você tem que continuar vivendo, tem que continuar trabalhando, você tá ali com um monte de emoções acontecendo, passando por todo o processo de luto e vamos embora. E aí você entra numa tempestade que você tem que se manter firme para poder sair dela. Então tinha muitos momentos de tristeza, de dificuldade, que o que me ajudava muito é pensar que eu estava passando por uma tempestade, porque lá no final ia vir um arco-íris como veio, né? Então consegui passar por esse processo em torno de 1 ano e 2, a gente deixou de ser sócio também 1 ano depois da separação, porque a gente também conversou e falou que não tinha mais sentido, né? Porque às vezes o que juntava era o fato de ser casal. Cada um começou a ser um indivíduo e objetivos começaram a ser mudados, e aí não tinha porquê a gente continuar, porque ia ter atritos, a gente ia acabar se desgastando e terminando de repente de uma forma que é infeliz, sendo que a gente teve uma história realmente interessante, até de construção da empresa que nós tínhamos, né? Então também, aí você vê mais um processo de mudança, transformação, de medo, será que eu vou dar conta e não vou, porque eu comecei a carreira solo, coisa que eu nunca tive vivenciado na minha vida, e outros turbilhões também, né? Então, enfim, é uma intensidade que a gente vive quando a gente toma realmente a decisão, tanto de casar, quanto a decisão também de separar. Mas uma coisa que eu quero falar para você é que, apesar de todas as coisas que aconteceram, vale a pena. Valeu a pena e continua valendo a pena realmente você ser congruente com aquilo que faz sentido para você, ser congruente com os seus valores, né? Então hoje eu retomei aquele projeto lá de trás para vivenciar aquilo que realmente faz sentido para mim hoje, né? Ter uma carreira solo, de ter independência, ter autonomia, ter as minhas relações, mas nada muito ilusório, né? Você começa a viver as coisas de uma forma mais realista do que fantasiosa, né? Quero sim um relacionamento que seja maduro e saudável. Se o que aparecer não for com essa proposta, eu prefiro realmente estar comigo. Então, durante muitos conteúdos que nós vamos trazendo no Manual das Divorciadas, elas vão muito para ajudar você nesse momento de repente de separação, para você que está saindo e já saiu, né, e trazer as temáticas de muitas de nós que vivenciamos e ajudar também dentro desse processo, né? E aí, me conta aí um pouquinho dessa história, deixa aí nos comentários, vamos nos conhecer para também nos ajudarmos. E até o próximo vídeo.
Thank you.